Momento com Deus, o seu momento com o Senhor. Olá, meus caros e amados e queridos irmãos e irmãs, a graça e a paz bondosa do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre cada um de nós neste momento. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a minha, de todos nós. E neste momento com Deus, no momento com o Senhor, hoje nós estamos comemorando o aniversário da Reforma Protestante. Estamos comemorando 507 anos. 507 anos de quando Deus levantou um homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano, aonde estava ali no castelo de Wittenberg, na igreja de Wittenberg, e estudando as Sagradas Escrituras do Senhor. Ele viu lá em Romanos que dizia que o justo viveria pela fé. E desde então esse homem se aprofundou nas Sagradas Escrituras de Deus, viu as coisas erradas que vinham acontecendo, e ele fixou 95 teses ali na porta da igreja do castelo de Wittenberg, reassociando o que a igreja ela precisaria mudar para que ela voltasse ao primeiro amor, voltasse às práticas daquilo que as Sagradas Escrituras do Senhor queria. Martinho Lutero ele não queria causar nenhum alvoroço, ele só queria que a igreja ela se retratasse e pudesse seguir a Deus da forma justa, da forma honesta, da forma qual o Senhor se agrada. E estas 95 teses, que são muitas, se eu fosse falar sobre elas aqui, iria dar praticamente 1 hora de programa. Eu vou fixar aqui as 5 principais teses que a Reforma Protestante ela pega, que essas 5 principais teses, meus irmãos, elas englobam as 95 teses, são as mais importantes. A primeira é somente pela graça. Em Efésios 2, versículo 8 e 9, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não é de obras para que ninguém se glorie. Meus irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo, que se deu e que se doou por nós aqui. Não é pelas nossas obras, não é pelo aquilo que fazemos, não é pela nossa caridade, não é porque nós doamos cestas básicas, não é porque nós esmolamos. As boas obras elas são consequências de pessoas que foram resgatadas por Cristo para fazê-las, mas não são elas que nos salvam. Então, tinha-se essa falsa impressão de que se você esmolasse, que se você ajudasse, se você fizesse isso, você era salvo por meio delas. Mas Martinho Lutero, lendo as Sagradas Escrituras do Senhor, ele disse que não é pelas nossas obras, não é pelo que nós fazemos, não é pelos nossos status, não é pelas fotos que publicamos ajudando alguém, doando uma roupa ou fazendo bem. É pela graça do Salvador Jesus Cristo. Porque há pessoas que podem sim fazer obras de caridades, mas serem pessoas que maltratam outras pessoas. Quantas pessoas eu ou você também conhece que lá fora são excelentes pessoas, mas dentro de suas casas maltratam suas esposas, maltratam seus maridos, maltratam seus filhos, ou seja, é apenas uma aparência. E Martinho Lutero ele fixou em Efésios 2:8 essa base que é a palavra do Senhor, que o apóstolo Paulo ele tinha deixado para nós, que não é pelas nossas obras, é pela graça, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda, somente pela fé. Romanos 3:28, Paulo nos diz o seguinte: concluímos, pois, que o homem ele é justificado pela fé, independentemente das obras. Martinho Lutero, ele lendo a palavra do Senhor, e ele vendo aqui em Romanos 3:28, ele diz: eu concluo, assim como Paulo ele deixou, que o homem ele é justificado por meio da fé, independentemente das obras. Havia algo que a igreja naquele presente século ela estava fazendo, que era vender indulgência. E existia um homem chamado João Tetzel. E este homem ele vendia as indulgências para poder fazer as obras da igreja. E nessas indulgências dizia o seguinte, que você estava perdoado os seus pecados do passado, do presente e do futuro. E certa vez, esse homem vendendo essas indulgências ali na praça, quando chegou a noite, ele estava indo com uma carroça, parecendo com uma carroça de mão, levando riquezas, tesouros, e 2 ladrões o abordaram, levaram aquele dinheiro. E ele disse: amaldiçoados sois vocês que estão roubando o dinheiro do Senhor. E aqueles homens puxaram as suas indulgências, olharam para aquele homem e disseram: nós estamos perdoados. As indulgências perdoarão os nossos pecados do passado, do presente e do futuro. Só que o único que perdoa pecados é Deus. O único
que nos redime e que nos salva é Deus. E Paulo ele diz que nós concluímos que não é por indulgências, nós concluímos que o homem ele é justificado pela fé no Criador, independentemente das suas obras. Então, a segunda sola, somente a fé que nos justifica, a fé no Criador, a fé no seu Filho, a fé em Jesus Cristo. A terceira sola, somente as Escrituras. 2 Timóteo 3,16. Vejam bem o que é que diz em 2 Timóteo 3,16. A palavra do Senhor nos diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus ele seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Certa vez eu vi um eclesiástico, um homem que se dizia ser padre, e ele dizia desse jeito, que a igreja ela está acima da Bíblia. A Bíblia ela está acima de todos nós, porque a Bíblia ela é a palavra de Deus. Ela é o próprio Deus falando conosco. Ele usou homens e usou mulheres para que possam deixar palavras, passagens aqui para nós, deixar exemplos. Ela foi escrita por pessoas que foram inspiradas, e por isso que ela nos diz no verso 16, toda a Escritura, toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, ela foi inspirada por quem? Por Deus. E ela é útil para o nosso ensino. E a igreja, ela sempre está acima da Bíblia. É tanto que se você for em certas igrejas, mal você vê as pessoas com a Bíblia. Você vai ver mais uma pessoa lá na frente falando, dizendo o que se deve fazer, as penitências que você deve pagar, isso, aquilo e aquilo, mas deixa a Bíblia de lado. E a terceira sola é somente as Escrituras. Por quê, meus irmãos? A regra de fé e prática do cristão está na Bíblia. Porque a Bíblia, ela serve para o nosso ensino, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar, a fim de que a gente venha praticar justiça, boas obras e seguindo a vontade desse Deus maravilhoso. Acompanhe comigo as três solas até agora que nós falamos. Somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras. E agora a quarta sola, somente a Cristo. Em 1 Timóteo, vamos lá abrir em 1 Timóteo, versículo 5, Timóteo nos diz assim: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. A quarta sola, somente a Cristo. Somente Cristo que nos leva ao Pai. Somente Cristo que nos leva a Deus. Cristo ele morreu e deixou sobre nós o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele nos leva até Jesus. E Jesus ele nos leva até a Deus. Sem acreditarmos, sem confiarmos em Jesus Cristo, como Salvador, que nos lavou, que nos remiu, que derramou todo aquele seu sangue naquela cruz para nos salvar, nós não temos vida com Deus. Nós não temos paraíso, porque não é a igreja que te salva, meu irmão, nem a igreja que me salva. Quem nos salva é Jesus Cristo, é o Filho de Deus, é a raiz de Davi, aquele que foi o Filho gerado no ventre da Virgem Maria, que nasceu, que cresceu, que teve o seu ministério, que curou cegos, aleijados, mancos, coxos, leprosos, que não fez caso nem diferença de ninguém. Esse é aquele que nos salva. Esse é aquele que disse para os religiosos: eu vim para salvar os pecadores. Esse é aquele que disse para a multidão de Samaria que aquele que tinha 100 ovelhas, perdendo uma, deixava as 99 seguras e ia atrás daquela perdida. E quando chegava ele fazia festa. É por esse Cristo, por este homem maravilhoso, sensacional e que ama o seu povo, é que nós vamos ser salvos. E friso bem de novo, não é a igreja. Igreja não salva. Igreja é um canto em que as pessoas salvas, elas fazem uma reunião solene, prestam um culto agradável ao seu Senhor e glorificam a Ele. Mas quando o nosso culto fica somente dentro da igreja, e não é fora dela, não é nas nossas casas, não é no nosso trabalho, não é na rua, não é no campo de futebol, não é no trânsito, nós não somos servidores de Cristo, nós não somos os seus seguidores. Então acompanhe comigo, somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Cristo, e a quinta e última sola, somente a Deus de toda glória. Somente a Deus de toda glória. Em Filipenses 4:20,
A palavra do Senhor nos diz o seguinte: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a glória devida somente deve ser dada a Deus. Os homens, eles querem para ele a glória. Os homens em beleza endeusam as pessoas. Se dizem serem fãs de um ator, de uma atriz, se dizem serem fãs de um apresentador de programa, se dizem admirar um jogador ao ponto de colocar seus postes no seu quarto, o admirar, o consagrar. Se vai passar um jogo de um time de futebol, a pessoa deixa tudo de lado. Não, eu tenho que fazer aquilo ali, eu tenho que ver aquilo ali. Levantam altares nos seus corações, colocam os seus ídolos ali. Mas a palavra de Deus, ela diz que somente a Deus seja dada a glória. Somente a Deus nós devemos adorar. Somente a Deus nós devemos glorificar. E o povo naquele tempo, eles adoravam, eles glorificavam, eles colocavam a igreja como seu Salvador, eles colocaram a igreja como seu Deus, como aquele que lavava, que remia, que salvava. E Deus, ele nos diz em sua palavra: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória. O apóstolo Paulo, ele dizendo para os filipenses, e ele deixa para nós neste dia de hoje, dizendo: você só é salvo somente pela graça. A graça de Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Você é salvo somente pela fé. Porque se você não crer no Filho de Deus, se você não crer no sacrifício dele, você não é salvo. Você é salvo somente pelas Escrituras. Porque ela é a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e prática. Você é salvo somente por Jesus Cristo, porque sem Jesus Cristo, sem acreditar naquilo que ele fez, sem confessar ele, você é ninguém. E você é salvo se somente a Deus você render toda honra, toda glória, toda graça e todo louvor. Guarde comigo essas 5 solas: somente a graça, somente a fé, somente as Escrituras, somente a Cristo e somente a Deus dê toda glória devida. Meus irmãos, são 507 anos. 507 anos de lutas, de batalhas, de homens e mulheres que se propõem a levar a palavra de Deus de uma forma fiel, de uma forma santa, de uma forma pura, cheio de lutas, de batalhas. Nós nunca vamos ser aqueles que vamos ter mais seguidores. Nunca vamos ser aqueles que vamos ter a maior evidência nas redes sociais. Nós nunca vamos ser aqueles em que vamos ser os mais aclamados, os que vão viver melhor. Mas nós vamos ser aquela minoria que Jesus Cristo lhe disse, que muitos foram chamados, mas poucos foram os escolhidos. E esses poucos, eles vão prevalecer, eles vão continuar. Eu peço a vocês que vocês orem pela minha vida. Eu estou com um travamento de coluna sério aqui. Estou fazendo esse programa porque eu queria trazer para os irmãos este dia especial, este dia maravilhoso de comemoração para a igreja pura, a igreja verdadeira, e também para abrir os olhos de muitas pessoas que não sabem da verdade, mas que precisam de homens e mulheres como eu e como tantos outros que se dispõem a levar a verdade. Vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer a Deus por todos os seus benefícios sobre nós. Ó Pai, louvamos a Ti, Senhor, pelas Tuas maravilhas, pelas Tuas graças, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Senhor, sou grato a Ti, meu Deus, por mais uma vez poder levar a palavra do Senhor para as pessoas. Sou grato a Ti, Senhor, porque sem Ti eu não sou nada, eu não sou ninguém. E sem o Teu poder, sem as Tuas misericórdias, meu Deus, sem o Teu amor, o que seria de nós? Ó Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas fraquezas, perdoa os nossos erros. E abençoe esses meus irmãos que vão ouvir esta palavra. Abençoe e toque nos seus corações, meu Deus, para que possamos guardar essas preciosidades. Guardar, meu Senhor, essas 5 solas que são tão importantes para as nossas vidas. Somente a graça, somente a fé, somente a Cristo, somente as Escrituras e somente a Deus devemos dar toda a honra e toda a glória. Que as nossas vidas sejam fundamentadas, meu Deus, em Ti e que possamos confiar no Senhor e entregar as nossas vidas a Ti de uma forma santa, pura e verdadeira. Pai, toma conta de nós e nos ajuda. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão e minha irmã, eu quero te fazer um pedido. Se você ainda não é um inscrito no nosso canal, se inscreva. Me ajude a levar essa palavra de Deus para mais pessoas.
quanto mais pessoas seguem o canal, curtem, comentam, compartilham, o YouTube ele vê que o canal é relevante, as pessoas estão gostando, então ele abre para outras pessoas. Quando alguém for colocar algo relacionado sobre o tema Reforma Protestante, ele vai indicar o canal. E eu quero te lembrar da ordem que o Senhor Jesus Cristo nos deu, de irmos por todo este mundo e levarmos o Evangelho a toda criatura. Compartilhe esse programa com as pessoas que você ama. Compartilhe com alguém que você quer ver o bem, alguém que você quer receber o refrigério do Senhor. Eu sempre costumo dizer aqui, a mesma importância que eu tenho aqui gravando o programa, estudando e levando essa palavra para vocês, vocês têm aí. Porque as pessoas que vocês conhecem, eu não tenho como amigo, não tem como eu chegar, mas você pode levar. Então você é um missionário junto comigo para levar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Fiquem todos com Deus. No nome santo do Salvador Jesus Cristo. Amém. Esse foi mais um momento com Deus, estando na presença do Senhor e glorificando seu nome. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém.